Espero que dê boa o áudio. Será que tá bom? Parece um grande consolo brilhante. O teu nome completo. Tipo, não completo, né? Mas um sobrenome. O meu nome é Nicolas Patias, tenho 23 anos, sou artista, dançarino, proletariado, homem trans, coordenador geral do Mr. Trans Curitiba. Estou aí. Um prazer estar aqui. Nossa, e falando no Mr. Trans foi top, né? Meu Foi. Deus do céu, que eventão top. Tá. Com quantos anos você se descobriu? Como homem trans mesmo, eu me descobri com 22 anos. Eu tenho 23, então faz um ano só. Mas você, antes de você falar, não, sou homem trans, você achava que você era lésbica ou algo do tipo, ou já foi direto pro... Não, eu nunca tive a fase lésbica, como a maioria dos homens trans. Na verdade, eu sempre gostei de homem. Não, infelizmente, nunca deu certo pra mim. Mas eu passei muito tempo com a ideia de que eu pudesse ser uma pessoa não binária, gênero fluido. Porém, isso se devia mais à minha forma de me expressar como eu mesmo. Eu tinha alguns padrões muito heterocis normativos na minha cabeça, porque eu vim de um lugar muito pequeno. Então, eu sempre pensei que quando eu era mais novo e tudo mais, se eu gostava de maquiagem, se eu gostava de usar saia, eu não podia ser um homem. Então, ano passado, eu tive uma expansão mental, assim, quando eu comecei a conversar com outras pessoas, conhecer pessoas trans. Saber o que é ser uma pessoa trans. Saber o que é ser uma pessoa trans e saber as diferenças entre identidade e expressão, né? Então, tipo, quando eu percebi que não tinha nada ali que me colocava além das coisas externas, aí eu consegui me descobrir como um homem trans, mas foi um processo muito difícil pra mim. Só pra lembrar que não é porque você é um homem trans que você tem que gostar de mulher apenas. Existem homens trans que gostam tanto de mulher quanto de homem, ou os dois, enfim. Eu conheço vários homens trans que gostam só de homens também, que são gays. Uma questão que, tipo, eu sempre falo pro pessoal é que quando a gente não sabe que existe pessoas trans, que a gente não sabe que existe isso no mundo, muitas pessoas que não sabem que são. Igual eu acabei, tipo, ficando muitos anos da minha vida me sentindo diferente de todo mundo e não sabia o porquê, não sabia o que era. A gente não pensa nisso como uma possibilidade. Mas é porque você nem conhece, você nem sabe que existe. Porque a gente não sabe que pode ser assim. E, tipo, a partir do momento que você descobre que você pode ser como você é, nossa, é totalmente diferente. Não, quando eu descobri, por exemplo, eu descobri que eu gostava de menina, ok. Eu falei, sou sapatão. Aí depois eu falei, mas cara, ainda não tô me sentindo confortável, ainda não me encontrei, não sei o que é, mas ainda não tá certo, alguma coisa aqui não tá certo. Aí quando eu descobri o mundo trans, eu falei, caraca, viado. Aí aqui em Curitiba tem o CEPAT, que, tipo, faz muito tempo isso. O CEPAT é o CEPAT é pelo SUS, né? Que eles fazem os tratamentos. Tipo, você faz durante algum tempo. Você faz durante um tempo psicólogo. Aí o psicólogo tem que liberar você pra começar a tomar o hormônio. Então eu comecei a fazer o psicólogo. Faltava acho que mais uma sessão de psicólogo e pra mim começar a tomar hormônio. Só que eu morava com meus pais e tal. Daí eu acabei largando os bets. Hoje tem muita gente que tá na fila, que tá esperando há anos. Eu incluso tô na fila até. Esperando há anos, né, o tratamento hormonal e tal. Então, cara, eu peguei e acabei que deixei. Mas antes de eu descobrir que existia pessoas trans, cara, eu ficava fora da casinha, eu não sabia o que eu era, o que eu tinha que fazer pra me sentir bem. Quando eu descobri, eu falei, cara, é isso. Que foi quando eu mudei meu nome, todos os meus amigos começaram a me chamar por Iago e tudo mais. Então por isso que eu pergunto, sabe? Tipo, como que você descobriu que existia? Aí você falou, conversando com amigos. No meu caso, por exemplo, foi na internet. Foi pesquisando, foi tentando estudar sobre os LGBTQIA+, e tudo mais. O que era, o que significava cada letra. E, tipo, descobrindo isso, eu fui atrás e me descobri.
Entendeu? E ainda tem muita coisa, né? Tipo, pra gente aprender todos os dias sobre as possibilidades de ser. Eu acho que tem muita coisa ainda que muita gente é e não sabe que é porque ainda não existe. Sabe? Não Tipo, existe, né? Tipo, não é falado ainda, Não é ninguém falado. sabe como explicar, ninguém sabe o que é. Então ainda tem muita coisa pra ser descoberto. Por isso que, cara, o LGBTQIA+, só podia... Devia ser menos C, que é menos cis. Não, menos Não, HC. Menos hétero e cis. Pode ser. Mas eu, assim, pra mim, a maior questão que teve pra mim, de todas, foi me aceitar. Porque eu... Você veio de uma família preconceituosa também? Sim, na verdade, o meu avô é vereador pelo PSDB, né? Era, acho. Não sei, na verdade, a gente não tem mais contato hoje em dia. Mas o lado da família da minha mãe, eles tiveram uma mente muito mais aberta. Porque eles tiveram, assim, eles não eram pessoas que aceitavam, que conviviam, que entendiam. Mas eles se dispuseram, então, a expandir a mente deles e entender e aceitar. Isso como que foi pra família quando você se exatamente. Então, eu ia entrando já nisso aí. Primeiro é que eu tive que ir aos poucos com eles. A minha mãe, quando eu era bem mais novo, quando eu me assumi bissexual ainda, quando eu tinha uns 13 anos de idade, que eu já sabia que eu gostava de meninos e meninas, pra minha mãe aquilo era inadmissível, assim. Então eu achava que não tinha como eu ter uma relação com a minha mãe falando sobre quem eu era, tipo, com sinceridade. O meu pai, então, nem se fala. Meu pai é muito preconceituoso. Ele me pediu pra eu não falar dessa parte da minha vida pra ele, então a gente realmente não conversa sobre isso, apesar de que ele sabe. Ele sabe tudo, mas a gente não fala sobre, a gente finge. É um elefante branco na sala, infelizmente. Em compensação, a minha mãe, depois que eu fiz 18 anos, falar aos poucos pra ela, tipo, talvez eu traga uma menina pra casa um dia. Aí ela pensava um pouco e daí ela falava, tá, você pode trazer uma menina pra casa se você quiser. E eu achava muito fofo, porque dava pra ver que, tipo, ela tá tentando. Exato, porque, tipo, não é fácil pra quem veio de lugares onde isso não é uma possibilidade. Norte, sim, cidade pequena. Eu vim de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Então, tipo, é uma cidade bem pequenininha mesmo, assim, tipo, comparado com aqui, principalmente. E pra mim, por mais que eu tivesse uma família que tava disposta a aprender e a entender, pra eu me assumir como um homem trans, eu precisei vir pra cá. Eu precisei me mudar pra 2 estados de distância pra conseguir, tipo, não ter medo também, sabe? Da minha família não me aceitar mais, porque a gente tem esse medo que a nossa família não vai mais querer ficar perto da gente. Mas eu acho que tanto a gente como homem trans quanto sapatão, gay, qualquer LGBT no geral. E, tipo, eu já tinha estourado algumas caixinhas, né? Já tinha alguns armários que eu tinha chutado. Eu já tinha me assumido como bi. Aí depois eu me assumi como uma pessoa não binária por um tempo. E isso já foram 2 caixinhas difíceis pra minha família. Quando eu ia pra minha terceira porta que eu ia chutar, eu pensei, calma, eu preciso fazer isso de um jeito mais. Eu preciso ir pra longe primeiro e trabalhar isso dentro de mim e me aceitar primeiro pra eu poder falar com os meus pais. Aí, um tempo depois, a minha mãe veio pra cá me visitar, tipo, 6 meses depois que eu tava morando aqui. E eu falei pra ela, tipo, então, mãe, eu vou começar a tomar hormônio, eu vou mudar o meu nome, e eu quero ser chamado de Nicolas agora. E aí, eu não sei, mas foi uma reação muito melhor do que eu esperava. Porque eu pensei, tipo, eu já tinha avisado a minha mãe que em algum momento isso ia acontecer, que eu ia acabar mudando meu nome, que eu poderia querer tomar hormônio em algum momento. Eu fui introduzindo bem aos poucos pra ela conseguir associar. Assimilar as possibilidades, né? E até pra mim mesmo. Porque eu tive que assimilar. No começo eu achava que o hormônio não era uma possibilidade pra mim. Agora eu tô aí há 6 meses em hormonização, né? E, bom, daí eu falei com a minha mãe e pra ela foi tipo, hoje em dia, se a gente tivesse mais convivência, ela não erraria meu pronome e meu nome nunca. Mas como a gente tá longe, às vezes... Mas ela tenta, pelo menos. Nossa, demais. E ela me respeita muito, ela fica feliz por mim. Domingo passado ela esteve aqui, tipo, só pra almoçar comigo. Apareceu do nada, assim, foi uma surpresa. E ela só olhou assim e falou, tipo, nossa, filho, tua voz tá mais grossa. E eu fiquei tipo, tio. E foi muito legal. Ela realmente se esforça pra estar perto de mim, porque acima de tudo ela quer que eu confie nela. E que eu seja feliz, com certeza. Ela
coisa que ela mais quer é que eu tenha uma vida que me contemple. E pros amigos? Pros amigos, surpresa, porque eu sempre fui bem afeminado, né? Sempre foi a minha questão, eu ser uma pessoa afeminada, eu fazer arte drag, eu ser drag queen, usar um saltão, uma peruca, uma maquiagem. Né, pá. Tipo, por eu usar tantos símbolos que são associados ao feminino, pros meus amigos, pra muitos foi uma surpresa. Mas chegou um momento em que eles olharam pra mim e eles ficaram tipo, nossa, tava aí no tempo todo, né? Nossa, como faz que a gente sentido não viu? mesmo. Mas eu tenho amigos que estão comigo, assim, na minha jornada desde que eu tenho, 7 anos de idade. Pessoas que passaram a vida inteira do meu lado, assim, que acompanharam todas as fases da minha vida. E pra eles, foi uma coisa muito nossa, agora faz sentido. Por exemplo, o primeiro menino que eu gostei na vida é meu amigo até hoje. Mês passado ele tava aqui me visitando. E foi a primeira vez que ele me viu depois da transição. Então, a gente sentou e a gente ficou, nossa, agora faz sentido, porque ele é gay e eu sou um homem transexual, e agora, tudo faz muito sentido pra gente. Só que não tinha como a gente enxergar, porque não era nenhuma possibilidade, que é o que a gente tava falando antes. Cara, como que pode, né? Sim. A gente fica parando pra pensar assim no passado nosso, fica que, nossa, faz sentido, cara. Eu lembro que eu tinha cabelo curtinho, assim, e quando eu lavava ele, eu jogava ele inteiro pra trás, assim. Esse tempo eu tava pensando, eu falei, nossa, mano, faz total sentido. Teve uma vez que eu me prendi dentro do banheiro e cortei meu cabelo sozinho. Nossa. Pra mim, uma grande questão da minha adolescência, e que agora, eu vejo que eu até ignorava isso, essa informação. Eu tinha muitas conversas com meu ex-namorado, porque eu namorei com um cara cis por 4 anos da minha adolescência, dos meus 14 aos meus 18 anos. Quase me casei, quase tive uma vida hétero cis normativa. Que bom que não. Sou muito feliz como eu tô agora. Mas uma grande questão que eu sempre falava pra ele era que eu não via sentido na minha genital. Que eu não conseguia associar o meu corpo a mim mesmo. Mas eu nem pensava na possibilidade de eu ser uma pessoa trans. Pra mim, por mais que eu soubesse que tinham pessoas trans, por mais que eu sempre fui muito... Eu era, na época, muito aliado. E eu achava, mas eu não. Não pode ser comigo. E isso sempre esteve presente comigo, sabe? Os sinais. E se eu for? Cara, vai ser tanto BO. Também tem isso, porque infelizmente a gente sabe como é a vida de uma pessoa trans no Brasil. Nossa. A gente sabe que não é fácil, e o nosso maior medo é virar estatística, né? Então é muita questão. Mas pra mim, tudo começou a fazer muito sentido. Várias atitudes que eu tinha desde criança, por exemplo, pra brincar com os meus amigos, eu gostava de ser um menino. Eu gostava, vamos brincar de rebelde, eu vou ser o Diego. Geralmente eu era uma das meninas também, porque eu faço drag, eu adoro essas coisas. Mas eu jogar RPG, sempre joguei RPG, gostava de fazer personagens masculinos. Pra mim fazia sentido. E agora eu entendo, sabe? Nossa, a gente vai, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Que você vai montando só depois. Você vai pegando as partezinhas, cada pedaço da sua vida, e você vai juntando pra ver quem você é. Era isso, então. Então era isso o tempo inteiro. Eu era só uma gay de peruca e tava tudo bem. E é complicado pras pessoas que, por exemplo, te veem fantasiado, por exemplo, como Samantha, no palco e tal, e assimilar que você é uma pessoa trans. É muito difícil para as pessoas assimilarem isso, na verdade. Toda vez que eu tô de Samantha, né? Pra quem não sabe, a minha drag queen se chama Samantha Rose. Toda vez que me vem de Samantha e eu falo, então, por baixo disso eu sou um homem trans, as pessoas ficam jura? É porque a tua performance, você pega total a feminilidade e tal. Os trejeitos. Os trejeitos, o rosto, a cara de safada. Mas é tudo um personagem. Então por isso que eu perguntei, porque muitas das pessoas acabam vendo e acabam se apaixonando, se apegando naquilo que tá vendo, né? Existe, assim, uma série de homens cis hétero que se apaixonam pela minha drag queen e não sabem lidar com o fato de que eu sou um homem trans, não conseguem associar. E isso é uma grande dificuldade, porque até mesmo dentro do nosso meio, as pessoas têm dificuldade de me chamar no masculino, porque eu tenho uma personagem feminina. E eu entendo, eu separo muito essas coisas, porque, por exemplo, eu sou amigo de muitas drag queens, todas homens gay cis, ou grande maioria homens gay cis.
eu chamo eles no feminino também, sabe? Então, eu não quero Dá pra ser... relevar. Eu não quero ser tratado diferente de homem cis. Então, se você chama um homem cis no feminino porque ele é drag, eu também sou. Aham. Basicamente, tipo, a pessoa te vê mesmo sendo aquela personagem, né, às vezes. Tipo, acostuma com aquela visão, com aquela imagem e acaba tratando igual. E é engraçado que a minha própria personalidade muda. Você já me viu, né? Nossa, cara, total. Se você não precisa nem estar em cima do palco, mas se você tá com a fantasia de Samantha, cara, você muda totalmente. Muda os meus trajeitos, a minha forma de falar, tudo muda muito porque é a composição do meu personagem. Então, não tem como. Quando te vem, vão estar falando que é a Samantha, não é o Nicholas. Não tem como. Não tem como, tipo, pensar que é o Nicholas, porque o Nicholas é totalmente diferente. Eu sou, tipo, o cara mais soft que existe no mundo, sabe? Eu sou, tipo, todo boiolinha, todo fofinho. Tipo tripla, isso. né? Porque eu também tenho um drag king. Verdade, 3. Isso. Mas o drag king já é mais parecido com você, ou não? Ele é um pouco mais parecido comigo, mas não tanto ainda, porque eu gosto de manter essa separação, senão eu fico maluco. São muitas personalidades, mas eu tenho o Ash Rose e a Samantha Rose. O Ash, ele nasceu mais ou menos no período em que eu tava me descobrindo trans. Então, algumas coisas, tipo, ele começou a ser o homem que eu queria ser. Ele me ajudou a perceber quem eu era, né? Pra mim, fazer drag king foi uma coisa que me ajudou muito a perceber quem eu realmente era. De como é que eu fui de quem eu era pro Nicholas. Foi graças ao Ash. Porque o Ash, muito tempo no começo, eu tentava fazer... padrões de masculinidade tóxica pra zoar mesmo, homem cis normativo. Tóxicos. Exatamente. E aí, quando eu percebi, eu pensei, não, mas isso não faz sentido, não é por esse lado que eu vou levar a minha arte. Aí eu comecei a olhar, tipo, qual tipo de homem eu admiro? Que tipo de homem eu gostaria de ser? Aí quando eu cheguei nesse gostaria, eu comecei a pensar, nossa, mas eu não gostaria de ser esse homem só agora. Eu gostaria de ser esse homem no palco como Ash. E aí, hoje em dia, tipo, o Ash é o Ash. Ele tem os trajeitos dele. A forma de falar é diferente. A forma de agir é diferente. Os flertes, o jeito que eu ando, sabe? Tipo, o ombrinho mais travadinho. Mas, por muito tempo, eu tive ali um período que o meu King era o meu meio de escape pra ser quem eu era. É isso que eu ia te perguntar. Se tinha essa fase. Tinha. A primeira vez que eu saí de drag king na rua, eu ainda tava no interior do Rio Grande do Sul e eu fui pra uma balada hétero. Eu era meio doidinho das ideias. Não que eu não seja, mas aqui é um pouco mais tranquilo. Não que eu ainda não seja, né? Mas aqui é um pouco mais tranquilo. E aí eu fiquei... Tem bastante diversidade na rua. Tem. E aqui também, em Curitiba, eu acredito que tem uma comunidade drag king muito forte. E eu dei muita sorte de me encontrar perto de drag kings maravilhosos, tipo Rubão, que é meu pai, o Pietro, que é uma pessoa muito próxima, e a Kings of the Night, que agora eu tô fazendo um trabalho com eles também, o Reis do Ringue. E é muito bom estar com outras pessoas, mas eu percebo como a diferença do King é diferente. Por exemplo, o Jeanzeira, que é uma pessoa não binária também, que faz King, e as mulheres cis que fazem King, a vivência ela é bem diferente. Porque pra mim o King ele ainda é um pouco relacionado com quem eu sou e com a minha essência. Elas mudam muito mais a forma de agir do que eu, por exemplo. É bem interessante de se observar. Eu não sabia que tinha drag king de mulher. Tipo, hétero. A grande maioria dos drag kings são mulheres cis. Pelo menos dos que eu conheço. Tem héteros também. Caraca. Tem de tudo. Porque drag é uma arte. Não é uma expressão de gênero ou sexualidade. É uma expressão artística. Exatamente, é só a fantasia, né? Isso, é o personagem e pode ser feito por qualquer pessoa, de qualquer gênero, de qualquer sexualidade. Mas eu não sabia que era normal, sabe? Tipo assim, não normal, mas que tivessem bastante. Tem. Entendeu? Eu pensava que fosse, podia ter uma ou duas, mas que não fosse... Que as mulheres cis, hétero, por exemplo, não tentassem esse lado, sabe? De... Como que é que pode falar? Explorar essa masculinidade, não, assim. de artístico mesmo, sabe? Esse sim. lado artístico de ser drag king, sendo que eu não sou nem sapatão.
sabe? Tipo, eu pensava que fosse como se fosse uma porta, assim, que as pessoas não abriam essa porta. Não, mas, nem na verdade, sempre. No Reis do Ringue, por exemplo, a gente tá ali em 5, 6 pessoas, mais ou menos. Tirando eu e a Ritalina, que é uma drag queen feita pelo Léo Fressato, são todas mulheres cis. Nossa, que interessante. Muito E legal às vezes a gente não sabe realmente. Drag king é uma coisa que não tem tanto espaço quanto deveria. Porque é uma arte tão válida e tão incrível As quanto a pessoas têm drag muito queen. preconceito, né? Muito, muito. Inclusive, tanto de homem ser drag, quanto de mulher ser drag. Sim. Qualquer tipo de expressão artística com drag, tipo, a gente vê casos nos Estados Unidos que estão tentando criminalizar o drag, tipo, não faz nem sentido. Cara, só que no carnaval isso aí é liberado, né? Exatamente. Os caras lá, tudo machista, homofóbico, usando sainha, maquiagem. Sim. Só pra uma curtição, zoação, putaria, pode. Agora, pra pessoa que tá trabalhando com isso e não tá fazendo nada de errado, aí já é, né, todo preconceito. Sim, até porque principalmente nesses casos assim de carnaval, uma das coisas que mais tem implícito nessas fantasias é a própria transfobia. Então, As pessoas usam as pessoas LGBTQIA+, pra zoar no carnaval. Tipo, cara, a gente percebe tipo, o quanto isso tá enraizado na nossa cultura. E é uma pena muito isso grande. já faz anos, né? Muitos, nossa. Sempre foi assim. Eu não consigo pensar num tempo onde isso não tenha acontecido, sabe? O que você acha que o mundo teria que mudar pra ser um mundo melhor e mais fácil para as pessoas trans? Primeiro, falando do meu local de fala como transmasculino, nós somos muito invisibilizados, até mesmo dentro da nossa comunidade trans. Isso é uma coisa que eu precisava trazer pra cá. Porque com o Mr. Trans Curitiba, que nós realizamos esse ano em parceria com o Dignidade, que você sabe por ter sido nosso ganhador, nosso Mr. Trans primeiríssimo, a primeira coisa que a gente percebe é que mesmo dentro da nossa comunidade, a gente não é visto. E a gente muitas vezes não se coloca como no local de visão, por exemplo. Nós tivemos pouquíssimos homens trans inscritos porque eles não gostam de aparecer. E, sinceramente, tem vergonha, tem medo às vezes, ou prefere fingir que não é trans e tipo... Fingir que é hétero cis. E eu particularmente acho que a gente precisa levantar a nossa própria bandeira primeiro. Mas eu acho que nessa questão de, eu prefiro que as pessoas achem que eu sou um homem cis... É muito na questão que, cara, as pessoas começam a tratar totalmente diferente quando descobrem que você é um homem trans. Nossa, com certeza. A pessoa começa a te tratar no feminino. Tipo, cara, eu tenho barba, minha voz tá grossa. Visualmente você não fala que eu nasci no corpo feminino. Que eu sou um homem trans. E agora, só porque você sabe, você quer me tratar no feminino por ignorância. É isso. Aconteceu um caso que eu tava na casa de uma amiga minha. E... tinha uma amiga dela com o namorado. E esse namorado, ele trabalha com coisas de hormônios e tudo mais. E ela chegou a falar pra ele: o Iago é trans e tal, você tem algumas dicas pra passar pra ele, qual hormônio melhor pra usar, isso e aquilo. E quando eu vi ele pessoalmente, ele falando comigo e ela. Peguei, esperei ele terminar de falar, porque ele ficava falando várias vezes, né? Não dava uma respirada. Aí quando ele deu a respirada, eu falei: é ele. Inclusive o nome do podcast. É ele. É ele. Ele, tá, não sei o quê. Aí daqui a pouco ele foi falar mais alguma coisa, ele falou: é ele. Valoriza, hein, porque eu não sei se sai de novo. Meu Deus. Falei, cara, até onde vai a ignorância da pessoa? Exatamente, porque, tipo, eles acham... As pessoas cis, principalmente, acham que estão fazendo um favor pra gente. Quando, na verdade, é o mínimo. Tipo, e até mesmo a gente é acostumado. Eu mesmo, assim, às vezes, uma das coisas que eu mais valorizo nas pessoas é quando elas não erram os meus pronomes. E quando, na verdade, isso é o mínimo que a gente merece. É respeito à nossa identidade. Fala assim, mas como que eu vou saber se é ele ou é ela? Cara, pergunta pra pessoa. Perguntar é muito menos qual que é teu ofensivo. nome? Nicolas. Beleza. Teu pronome, então é ele dele? Então ok. Acabou, cara. Não é um bicho de 7 cabeças que você não pode entrar no assunto. É só perguntar, cara. Eles têm muito medo, assim, de perguntar porque eles acham que vai ser ofensivo. Mas ofensivo é você supor o que uma pessoa é só pelo que você tá vendo. Eu não tenho passabilidade.
Não sei se um dia eu vou ter, mas se eu tiver também, tanto faz. Independentemente, eu sei que a passabilidade não vai fazer eu deixar de ser afeminado, mas também não vai deixar de fazer eu ser um homem. Trans. Trans. Porque, lembrando que a gente não tem a mínima intenção de ser um homem cis. Não. Ou igual a um homem cis. Não. Pelo amor de Deus. A gente é do jeito que a gente é, e em alguns aspectos bem melhor, porque a gente sabe que a mulher passa. A gente sabe do que as mulheres passam no dia a dia, as dificuldades que a mulher passa, e acaba que a gente entende muito mais as mulheres do que um homem cis. E outra que o homem cis, a maioria é muito escroto. Porque o pensamento de um homem cis é muito escroto. Mas e a gente não tem esse pensamento. Sim, mas eu também não acho que a gente tá livre da masculinidade tóxica. Porque a partir do momento que a gente tá em sociedade colocados como um homem, a gente tá sujeito, então, a algumas cobranças do machismo que os homens também sofrem. Por exemplo, eles querem que a gente seja, então, o homem machão, o homem com a barbona. Eu nunca vou ser um homem de barbona, não combina com a minha drag. Por favor, olha essa carinha de twink. Mas, o primeiro erro é você achar que a gente quer ser igual a um homem cis. O segundo erro é você achar que a gente também não sofre com as questões da masculinidade tóxica, porque... Cara, a gente também precisa se inscrever pro exército, pro negócio lá. A gente precisa... Cara, a gente não entra de graça mais em balada a partir do momento que a gente retifica os documentos. E pra começar, tirando as baladas que tem em lista trans. Mas pra começar, nem é certo mulher entrar de graça em balada, porque elas são vistas como um pedaço de carne. Elas estão lá pra atrair, então, homens héteros. Eles liberam a entrada feminina exatamente pros machos irem atrás. Sim, isso é péssimo, é machista, é escroto. E tem tanta coisa errada por metro quadrado em toda essa questão. Não vamos entrar nesse assunto, porque senão vai ficar uma confusão de assunto aqui. Não, mas voltando pra porque eu acho que a gente tem essa masculinidade tóxica, é porque, querendo ou não, a gente começa também a pensar, tipo, pelas questões que a gente passa no dia a dia, pelas cobranças, a gente começa a pensar que a gente não tá sendo homem o suficiente pra ser aceito. E aí a gente começa a cair em limbos dentro da gente que, sabe? A gente começa a pensar, não, mas eu sou um homem, então, tipo, o que tá faltando? Mas então, é exatamente isso. Muitos homens trans querem ser igual a um homem cis, ou chegar o mais próximo possível. Tanto que já vi muitos homens trans tendo atitudes de um homem cis, entende? E tipo, cara, não, seja melhor. Principalmente considerando o seu passado, porque por mais que a gente queira apagar algumas coisas do nosso passado, e é o nosso direito, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Porque a gente passou por muita coisa que foi horrível a vida toda. Principalmente as pessoas trans. E transicionar não apaga que a gente sabe como o mundo é para mulheres cis. Ou trans, para mulheres no geral. Mulheres no geral, Que eu acho que é complicado para mulher cis, porque na questão de estupro, né, e várias outras coisas, medo de sair à noite sozinha, ou alguém colocar droga na bebida, questão de trabalho, que é difícil, porque tem, querendo ou não, ainda tem aquele preconceito, tipo, pô, mulher vai receber menos porque ela pode engravidar. E ela pode dar despesa pra empresa. Tipo isso. Então, cara, é complicado pra mulher cis, mas pra mulher trans, cara, é 10 vezes pior. Com certeza. Porque não existe, a pessoa não tenta entender. Tem aquela visão de... Como que é? Aquela visão que as pessoas começaram a difamar a palavra travesti pra tentar julgar, né? Tentar ofender as pessoas. E tipo, cara, a pessoa... Eu recentemente, inclusive, descobri que tem diferença entre travesti e mulher trans. Que eu não sabia que tinha. São identidades. São identidades. Como a travesti é como se fosse um não binário. Né? Mas enfim, e as pessoas tentam utilizar essa palavra travesti como se fosse pra ofender a pessoa. Sim. E cara, a gente tem que mudar com que essa palavra seja normativa. Sim. Sabe? Não afete mais, não machuque mais. Sim, como é. Tipo, porque não é pra machucar, é uma identidade da qual você deve ter muito orgulho. Exatamente. Não é o meu local de fala, mas eu admiro tantas travestis, sabe? A luta que as pessoas, que as travestis, que as mulheres trans têm, as duas, cara, é muito complicado. Sim. É muito difícil. Cara, você olha assim, você fala... Por isso que eu fiz o podcast, inclusive, porque muita gente não tem noção
do que é ser uma pessoa trans, uma pessoa travesti. Não sabe, não tem noção. Falar é só por putaria, é só por gracinha. Sim. Não é, cara. E mais que isso, tipo, a partir do momento em que você se assume uma pessoa trans, ou uma travesti, ou um boy seta, ou um não binário, o que for, as portas se fecham. Porque as pessoas não estão preparadas para abrir portas para pessoas diferentes do normativo. E isso é uma das coisas, inclusive, que eu acho que facilitaria e melhoraria muito a vida de pessoas trans. As portas pararem de se fechar na nossa cara, porque se hoje em dia muitos de nós são profissionais do sexo, não por opção, mas por necessidade, é porque outras portas são fechadas nas nossas caras e não tem janelas abertas. Cara, muitas mulheres trans e travesti pararam de estudar por preconceito que passaram dentro do colégio. Por professores, diretores, colegas. Aí não termina o ensino médio, não consegue um trabalho. Se não consegue um trabalho, vai fazer o quê? Não tem outra escolha. As pessoas fecham as portas e não querem ajudar. Porque tem o preconceito, fala, não merece ajuda. Cara, merece mais do que qualquer outra pessoa, porque é a pessoa que mais está tendo dificuldade em sobreviver. Querendo ou não, a gente não tá na mesma linha de partida. As pessoas cis, hétero, elas estão assim com muito mais facilidades para tudo dentro até da sociedade, até para relacionamento, exatamente. E isso é porque a gente é fadado a um sistema que quer nos matar. Essa é a verdade. Quer acabar, quer aniquilar. Tipo, olhando estatísticas, as mulheres trans são mais assassinadas. Nós, homens trans, transmasculinos, somos suicidados. A gente tá morrendo todos os dias porque as portas não são fechadas. Você não consegue viver, você não consegue ter dinheiro pra comer, você não consegue ter dinheiro pra ir pra um rolê, você não consegue ter dinheiro pra nada. E isso é uma tentativa do sistema de acabar com a gente, de nos invisibilizar a ponto de que a gente pare de existir. Isso não vai acontecer. Eu acredito que uma das coisas que a gente mais precisa é levantar cada vez mais a nossa bandeira e mostrar mais que estamos aqui e vamos ficar aqui, porque viver e ter uma qualidade de vida decente é nosso direito. Mas uma coisa que eu até queria conversar sobre é referente a lutar pelos nossos direitos. Eu acho que não é uma parada pela diversidade, não é uma marcha pela diversidade que vai dar isso, sabe? Que vai ajudar a gente com isso. Ajuda em partes, mas pra gente realmente ser conhecido, sabe? Pra gente ser falado sobre a gente, cara, tinha que fazer igual na época das antigas, que as travestis foram lá e fizeram bagunça na rua mesmo, sabe? Aquele tipo de marcha. Manifestações, assim. de fato. Exatamente. Manifestação de tipo assim, cara, ir lá pra Brasília fazer manifestação, chamar atenção, mostrar, ou fazer de uma forma diferenciada que mostre pro mundo, que apareça pro mundo, sabe? Tipo, pegar coisas do passado que deram certos e fazerem hoje no presente de novo. Sim, mas não é fácil, porque quando a gente vai pra uma manifestação desse tipo, a gente é punido. A gente tá numa sociedade que também não facilita para que a gente possa conseguir esses direitos. E pela diplomacia é muito mais fácil. A marcha e a parada que a gente tem em todos os lugares do Brasil e do mundo não é tanto uma luta em si, um protesto em si, mas também é pra gente comemorar a nossa existência, porque é tão difícil existir. A gente também tem o direito de comemorar a nossa existência, porque cada dia é uma vitória. Então, não é só para conseguir direitos, para conseguir espaços, para ser visto. Também é pra gente ter o direito de poder ver uma rua inteira de pessoas LGBT juntas, felizes, porque de sofrimento a gente já tá cheio. Então, mas seria bom se essa marcha, se essa parada gay trouxesse a visibilidade que a gente tá procurando, entendeu? Sim. Trouxesse essa facilidade que a gente tá procurando. Pô, a pessoa pega, olha assim, olha a marcha, olha a parada gay, olha a quantidade de negro que tem lá, cara. Tem um monte de gente, tem milhares de gente. Sim. E as pessoas não veem que, cara, todas essas pessoas aqui, ó, estão sem emprego. A maioria. Não tem emprego, não consegue estudar, porque não tem portas abertas, igual você falou. Sim. E, caramba, entendeu? As pessoas não vê, as pessoas têm a visão de, tipo, pessoas que estão fora do mundo LGBTQIA+, eles veem isso como a putaria. E uma das coisas que me frustra nisso tudo é que as empresas, elas adoram patrocinar essas coisas, mas durante o ano todo nos fecham as portas. Então, sabe, é difícil você ver empresas que não vão apagar o arco-íris no 1º de julho.
E é complicado mesmo, a gente precisa de métodos que funcionem. Mas eu sou estudante de relações internacionais também, eu gosto muito da política, diplomacia, e eu realmente acho que a diplomacia é um caminho. Mas ao mesmo tempo... Tá no caminho, né? Está no caminho. A gente tem pessoas no governo pela gente, a própria Erika Hilton, que tá fazendo muito por nós agora, pessoas trans e LGBTs em geral. Mas tem tantos caminhos que a gente precisa ir ainda, tipo, lugares... Porque a gente ainda não é nem visto. Como é que a gente vai ser lembrado na hora dos direitos? As pessoas nem sabem o que é uma pessoa trans. Eles nem validam a nossa você é existência. cis, a pessoa fica, tá me tirando que não sei o que, nem sabe o que é a palavra cis. Eu vou quebrar o clima só pra contar uma história que eu lembrei. Mas esses dias eu fui explicar pro meu tio que ele era um homem cis, né? A gente conversando pelo Whats. Daí ele ficou tipo, o que é isso? Eu não entendi. Daí eu falei tipo, você é um homem cis. Você se identifica com o corpo que foi te designado ao nascimento. Eu sou um homem trans, que é o contrário. Aí, tipo, pra ele foi tão tranquilo. Ele só falou tipo, então eu sou cis e você é um transformer igual os carros que se transformam. E é isso, a gente se transforma mesmo. E a vida é uma transformação, todo mundo se transforma, mas a gente transiciona. E isso é um ato político. Então, por exemplo, cara, tem tanta gente que já de idade ou de religião que não tem pessoas próximas pra explicar isso pra eles. Sabe? E é por isso, sabe aquela coisa tipo, eu tenho preconceito porque eu não sei, eu não conheço? Se eu não tenho a informação, eu vou ter preconceito, porque eu vou achar que é errado. E as pessoas não têm, tipo, um filho, ou um parente, ou um amigo que seja, que senta assim e conversa. Vamos conversar? Qual que é a tua dúvida? Que você quer? Porque as pessoas têm medo de perguntar. Sim, além do medo de perguntar, é porque isso não é normalizado. Por exemplo, vamos colocar uma faixa etária mais acima, digamos assim. Pessoas que ainda... O único meio de informação é a televisão, por exemplo. Quantas vezes a gente já viu pessoas trans em novelas? Dá pra contar em dedo de uma mão. Teve eu acho. Homem trans, acho que teve um só. Mulheres trans, acho que teve mais algumas, ou transfemininas. Cara, nossa, eu ficava tanto tempo esperando que a Malhação soltasse uma sapatão. E quando eu pensei que fosse soltar, a menina gostava de homem. Falei, ela era bi ou ela era... Não, ela gostava de homem. Na novela, né? Na Malhação, ela gostava de homem. Mas, tipo assim, tinha um jeito de sapatão, tudo. Falava, cara, nossa, meu gaydar tá pitando pra aquela artista. Mas colocaram ela pra ficar com o cara. Eu fiquei tipo, cara... e até teve na Malhação, um tempo depois, se eu não me engano, um casal de meninas. Acho que... depois eu acho que já foi num tempo mais atual. Mas essa é uma questão, tipo... As pessoas, elas não consideram que a gente existe porque a nossa existência não é normalizada. Se você vai entrar numa sala ali com 10 pessoas, metade vai estar no espectro LGBT. Mas se você vai pegar 10 pessoas de uma novela, de um livro, de uma história, você não acha. A gente está sempre visto como minoria. E a gente é uma minoria ainda, sim, mas a gente está em todos os lugares. E isso é importante também. É importante, tipo, que as pessoas se lembrem que nós existimos. Por isso que eu acho que a invisibilidade é uma questão tão importante. Porque a coisa que mais tentam fazer é apagar a nossa existência. Porque se a gente não é normalizado, se a gente não existe, né, na visão das pessoas, se a gente não sabe que a gente existe, a gente fica mais fraco. E outra que a pessoa, se as pessoas não sabem que a gente existe, a pessoa também não vai descobrir que ela é. Exato. Porque... não tem informação, não tem... vai fazer igual eu. Fiquei anos da minha vida me sentindo fora da casinha e não sabia o porquê. Exato. Porque eu não sabia o que existia, pessoa trans, não sabia que eu era. E eu sempre me sentia super mal e isso acabou que afetou muito o meu psicológico. Sim, a gente desenvolve muitas questões psicológicas. Às vezes a gente, no meu caso pelo menos, eu me odiava muito. E eu não sabia por que eu me odiava tanto. Até que eu entendi que eu não estava sendo eu. Eu achava que eu estava sendo eu porque era a única possibilidade. Você descobrir isso já fez estrago no teu psicológico. Já fez muito estrago, exatamente. Por isso que, cara, muita gente fala, mas você vai sair falando, vai acabar surgindo mais pessoas trans. Que a pessoa vai falar que é porque tá vendo. Cara, se a pessoa tá tendo a informação, ela vai, é por isso então. Aí ela vai começar a falar sobre o assunto, a pesquisar e realmente entender o que é.
E não é nunca que vai tarde. do nada surgir. A pessoa sempre esteve ali, sempre foi. Sim, e ao mesmo tempo é importante pontuar que nunca é tarde. Tipo, que tudo bem se você se descobrir com 40, 50, 60 anos. Tipo, tudo bem, porque às vezes é um processo de uma vida mesmo. Não é fácil, porque a gente tá num sistema que coloca a gente numa caixa. Até a gente descobrir que essa caixa não nos pertence, pode levar o tempo que for. Pode ser cedo, pode ser tarde, mas sempre é tempo. Sempre é tempo de ser você, sempre é tempo de você se contemplar. Contemplar a sua existência. Ser quem você é. Quantas pessoas aí estão casados há, tipo, vários anos com uma mulher e se descobre gay, ou se descobre lésbica? Porque às vezes, além de não ser visto como uma possibilidade, por você não entender muito bem, às vezes você mesmo não consegue se aceitar. Eu levei anos pra me aceitar. Eu podia ter me aceitado muito mais cedo. Mas eu fui grande preconceituoso comigo mesmo. Mas é por conta da criação. Exato, se também. desde o início não tiver esse preconceito, tipo, enraizado desde criança, cara, fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil, muito mais leve a vida de uma pessoa trans. Sim. Ou, né, gay, lésbica, afins. Fica muito mais tranquilo se aquele preconceito que o pai ou a mãe prega não existir. E se não colocassem a gente numa caixinha desde o nascimento, a gente não seria obrigado a estourar tantas portas se não colocassem a gente nesses armários. Não sei se você lembra do Félix. Lembro. Cara, foi, eu acho que um dos primeiros gays que teve nas novelas. E que não era sofrido. Porque sempre botam a gente nos papéis de sofrido. Eu não suporto isso, meu Deus do céu. Exatamente. Só que, cara, era sofrido porque o pai não aceitava. Ah, sim, mas ele era... Mas ele era ele. Mas eu acho que o personagem em si, ele teve que ser do jeito que ele era, porque às vezes ele era bem, tipo, direto. Ele não conseguia mostrar carinho pela sobrinha, por exemplo, por causa disso. Porque o pai tratava ele daquela forma. E ele, tipo, era irônico exatamente como uma forma de escape. Sim. Entende? Então, cara, só que ficou engraçado e por isso muitas pessoas que tinham preconceito acabaram tipo, esse é relevante, sabe? Esse passa, porque ele é legal. Sabe? Tipo... É porque, tipo, eles estão acostumados que a gente seja colocado como LGBTs na caixinha de coitadinho, na caixinha de sofrido, como se ser quem nós somos fosse algo ruim, como se isso fosse... Se a gente Ai, meu Deus, como se a gente devesse ser punido. E não é isso. Ou normalmente aparece as pessoas LGBTQIA+, envolvidas com droga. Sempre tem alguma coisinha ali, só que eles nunca explicam o porquê que isso pode acontecer. Que é muito mais fácil você encontrar em um local que tem várias pessoas que têm problema com droga, pessoas LGBTQIA+. Tem muita chance de encontrar pessoas LGBTQIA+, porque a vida é muito mais difícil. E as pessoas tentam, com droga, sair daquela vida, daquela realidade. Tentam entrar em outra realidade e acabam que se afundam. E é interessante que, tipo, não é porque a pessoa é LGBT. Porque, tipo, você ser LGBT não te coloca em nenhum lugar só por isso. É o que você... o que as pessoas ao seu redor, né? Tipo, o que você criação, vive. É tudo, é o sistema, resumindo, né? O sistema, ele faz isso amigos, com a gente. Tipo, cara, se eu tenho um amigo... eu sou gay. Tenho um amigo que é gay também, mas ele é usuário. Mas cara, isso pode acontecer em qualquer... Não, mas é que... meio. Não, sim, hétero também. Mas é que o pessoal LGBTQIA+, acaba tendo uma dificuldade maior. Entendeu? Porque não tem um grupo de apoio ali, tipo, a rede maior. de apoio, ela é bem difícil mesmo. E, tipo, as próprias condições de saúde pública pra gente. Hoje em dia, a gente tem ONGs trabalhando nisso. A gente tem outros lugares. A gente tem questões voltadas pra pessoas LGBTs. Porque a gente tá em áreas de risco. E a gente tá em áreas de risco e de vulnerabilidade por toda essa carga que a gente teve ao longo dos anos, tipo, desde os primórdios, tipo, a gente passou por nossos direitos sendo negados desde muito, muito antes da gente existir, por exemplo. Então agora a gente tá tendo que colher as consequências. Os primeiros que vieram foi gay e lésbica, né, tipo... Então, que tipo assim, saiu pra população, assim. Acho que foi os primeiros.
Tem uma questão histórica que, na verdade, por exemplo, na Roma Antiga, na Grécia, a homossexualidade era uma coisa perfeitamente normal, né? Com o catolicismo, isso foi vindo, então, à tona como um pecado e etc. Então, tipo, é uma coisa que ela foi desnormalizada ao longo da história. Não existe, tipo, uma coisa que diga de fato que isso sempre foi errado. Ser quem nós somos foi desnormalizado. Não sei se você lembra, mas acho que sim. A gente teve uma reunião do Mr. Trans com os candidatos de falar de histórias de pessoas trans. Com a Mel. Com a Mel, isso. Que a Mel nos contou, então, a história de que em várias religiões, corpos trans, né? Corpos, por exemplo, com falo e seios, eram comuns. Então é uma coisa que com o passar dos anos foi sendo demonizado, foi sendo colocado numa caixa de errado. E a gente tá colhendo os frutos disso. As pessoas mudam as coisas porque, eu acho que é errado, então eu vou fazer todo mundo achar que é errado. Inclusive eu vou marcar com um pastor de uma igreja aqui de Curitiba para ser convidado nosso também para falar sobre todos esses assuntos, assim, porque muita pessoa que é evangélico, é católico, é batista, tem esse preconceito e coloca tudo culpa na religião. Porque a religião é isso, porque a religião é aquilo. Só que, cara, os pastores, eles falam de uma forma, assim, tem o pastor Hermes também, de São Paulo, que o Gênesis divulgou lá pra gente. Eu queria muito, eu conversei já com ele, eu queria trazer ele pro podcast futuramente, porque assim, ele fala as coisas assim, cara, quebra qualquer pessoa que for colocar preconceito junto com religião. Porque as pessoas que são do mundo LGBTQIA+, eles não estão machucando ninguém, eles estão sendo só eles mesmos e amando, cara, não tem o porquê ser pecado. Muito pelo contrário, ele fala que Deus colocou as pessoas LGBTQIA+ no mundo pra ver até onde o ser humano vai. Na questão de, tipo, é pra amar o próximo. Indiferente do que a pessoa gosta, do que a pessoa faz em quatro paredes. Indiferente da pessoa em si. É amar ao próximo. Então, é como se fosse um teste que Deus, sabe, criou. Assim, para as pessoas. Eu acho isso tudo muito relativo, né? Porque, primeiramente, eu não sou católico, eu sou um bandista. Então, as coisas são vistas de outras formas pra mim. Mas eu, ao mesmo tempo, tipo, o que me deixa um pouco frustrado nesses preconceitos que são colocados no mundo por princípios religiosos distorcidos, digamos assim, é que as pessoas querem que a gente maquie a nossa realidade para conseguir atrair essas pessoas para nossa causa. Vocês que têm que se moldar para nossa realidade, Exatamente. Ao invés da gente ter que mudar a nossa realidade para incluir vocês. De jeito nenhum, porque a nossa realidade não pode ser maquiada. A gente tá, assim, passando por muitas situações, a gente tem uma realidade diferente da que eles estão acostumados, mas a gente não tem que se adaptar a isso. E não que eles precisem, tipo, se adaptar a gente, mas é só respeitar, é só parar de nos matar, digamos assim. Muita gente fala, mas eu falo pelo que eu vejo. Se eu vejo uma menina, eu vou chamar de ela. Cara, não é assim. Não. Porque você não tá respeitando a pessoa. E se você tá causando algo ruim na pessoa, cara, isso é errado. Sim, gênero, ele é subjetivo. Quem foi a pessoa que criou a lei do que é homem e do que é mulher, sabe? Não tem um sentido racional, digamos assim. Não tem um sentido. É só perguntar, você quer ser chamado... Qual é o teu pronome? Como que você se sente melhor? Ele. Então, beleza, cara. Não consigo chamar dele, fala direto o nome. Não consegue? Então se afasta. Não seja amiga dessa pessoa. Quem vai estar perdendo é você, não a pessoa. Melhor pra pessoa, na verdade, porque tá se livrando de uma pessoa que é ignorante, que não sabe respeitar o outro. A transfobia, ela é muito legitimizada pelas questões biológicas, mas, por exemplo, o que a própria Mel falou pra gente, os cromossomos, eles nem são, né, tipo, certinhos como a gente é acostumado a olhar, né? Todo mundo fala que XY é homem, XX é mulher. Só que tem mulher que tem XY e tem homem que tem XX no corpo. Tem mais, tipo, cara... Como você vai explicar daí essa questão? E além disso, a gente tá sempre num espaço em que as pessoas querem justificar o que a gente pode ou não pode ser. Fez Adão e Eva.
Eu nunca... Adão e Eva, meu Deus. Não, eles falam com uma cobra. Mas tudo bem, eu não vou entrar nessa parte também. Não vamos entrar sobre religião. Que a gente pode acreditar no que quer que a gente queira. Eu mesmo sou de uma religião que tem questões que cientificamente não são possíveis, digamos assim. Mas o que eu acredito mais é que as pessoas têm que separar sexo de identidade de gênero. Porque, sim, a gente tem um sexo biológico, isso é um fato, mas a nossa identidade de gênero é subjetiva. Ela não vem acompanhada do que alguém vai decidir por nós. É a gente mesmo. É a gente mesmo, exato. A gente já nasce desse jeito e a gente só demora pra se descobrir. Sim, a gente demora pra se descobrir justamente porque não nos dão a opção. A gente não, você nasceu assim, então você é menina, você tem que gostar disso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que ter essa vida, você tem que ser dessa forma. Você tem que agir assim. Você é mulher e pronto. Ninguém diz que a gente tem possibilidade. Ninguém mostra pra gente que a gente pode ter o nosso próprio caminho. Isso é o que mais me deixa frustrada. Decidir o que a gente realmente é, né? Decidir qual caminho a gente vai traçar. E não é nem uma questão tanto de decisão, é uma questão de ser, né? Simplesmente então, mas você pode decidir, tipo, se você vai querer ser você mesmo ou não. Esse que é o B.O. Exatamente. E as pessoas querem que a gente siga o caminho do não. E ser trans, ser LGBT não é uma escolha. Esse é o maior erro, né? Tipo, meu próprio pai fala, tipo, você tem as suas escolhas. Tipo, não é uma escolha. Eu não ia escolher se eu pudesse, sendo sincero. Quem que ia escolher não ser pessoa hétero, uma pessoa cis, e escolher sofrer do jeito que a gente sofre só por ser uma escolha? Cara, ninguém ia escolher isso. Eu não seria de outra forma. Se eu pudesse escolher hoje em dia, eu não seria de outra forma, sabe? Porque eu me orgulho muito de quem eu sou. Pelas lutas que você teve. Pelas lutas que eu tive, por as visibilidades que eu pude dar pra minha comunidade, sabe? O Mr. Trans foi muito significativo. Fiquei muito feliz de poder dar uma visibilidade pra minha comunidade. Ano que vem vai ter outro, com certeza, maior e melhor, e cada vez melhorando sempre. Mas no passado, quando eu era mais novo e tal, se eu pudesse escolher isso, eu com certeza não escolheria, porque ia me poupar de muitos traumas. E não traumas causados por mim, traumas pelo preconceito de outras pessoas, pela forma como a sociedade trata a gente. Mas eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Tenho orgulho de ser uma pessoa trans. Se você soubesse, a gente podia ter só o resultado, né? Sem precisar passar pelas coisas que a gente passa pra chegar até onde a gente chegou. Até porque tem muitas pessoas trans que, param no meio do caminho e acabam cometendo suicídio ou coisa do tipo, porque não aguenta. Exato, como eu disse, e não é nem... Eu gosto de usar a palavra suicidado porque, a gente é levado a isso. A sociedade vai nos tirando direitos básicos, vai nos tirando, saúde, educação, trabalho, qualidade de vida, até que fique insustentável continuar. Então é isso, a gente é suicidado todos os dias. Homens trans são suicidados todos os dias. Esse foi o tema das nossas perguntas no Mr. Trans, né? Saúde mental transmasculina. Algumas pessoas acharam que a gente pegou muito pesado e, compreendo. Porém, eu tenho é muito necessário, porque a gente continua morrendo. E as pessoas não têm essa visão. Exato. Principalmente pessoas cis, elas não entendem que, celebrar é muito importante, sim. Mas a gente precisa lembrar que a gente continua morrendo. O porquê que a celebração é tão importante? Porque as pessoas que estão celebrando conseguiu resistir. E ainda estar vivo ali. Porque, cara, a maioria das pessoas trans, seja homem trans ou mulher trans, passou por tanta coisa que eu tenho certeza que já passou pelo menos uma vez na mente, na cabeça, de se matar. É bem comum. Não existe uma pessoa que não tenha passado por essa sensação, essa vontade. Sim, e é principalmente por a gente ter os nossos direitos básicos negados como seres humanos. Porque se tudo fosse normal no meio do sistema, a gente ia ter uma vida normal. Não só no sistema, né, mas na população em si. Porque, dependendo do lugar onde você vai, só tem pessoas que, cabeça fechada, ignorante, que falam coisas pra você que, se você não tiver uma mentalidade boa, uma cabeça boa, cara, você fica super mal. No TikTok, por exemplo, é um lugar que tem muita gente lá, que você faz os vídeos pra
né, sair da realidade, assim, se divertir, falar sobre coisas diferentes com pessoas de vários lugares. E, cara, eu mesmo faço vídeos referente às pessoas trans, como é ser trans, e o tanto de mensagem escrota, homofóbica, ofensiva que eu recebo, se eu não tivesse um psicológico bom, cara, eu já tinha surtado. Quantas pessoas não passam por isso? De tentar ser ela mesma, de falar sobre ela, as pessoas vinham atacar, sendo que, cara, a pessoa sai da casa, tipo, da casa dela pra vir mandar mensagem cara, tá lavando uma louça, deixa de lavar uma louça pra vir falar merda num vídeo de uma pessoa que ela nem conhece, que nem tá na vida dela. Sim, a internet, ela ampliou bastante esse ódio sendo distribuído gratuitamente. Porque, querendo ou não, é muito, assim, transfobia, homofobia, tudo isso é crime. Mas a internet dá a possibilidade... Passa a mão na cabeça, né? Dá a possibilidade da pessoa fazer isso de forma anônima. Então, ela dá coragem da pessoa, tipo, falar as coisas que ela realmente pensa. Então, por exemplo, acontece na rua. Sim, acontece na rua, mas muito menos do que na internet. Não, quase nem acontece, né? Tipo, é muito raro. Só se você tá em por exemplo, aqui no centro de Curitiba, com a galera tudo bêbada. Aí aparece um bêbado ou outro falando umas merda pra você que, tipo... Depende muito. Eu acho que isso depende muito também da sua passabilidade, sendo sincero. Como um homem trans que não é passável, é bem frequente, na verdade. Principalmente se você... Porque a pior parte de uma pessoa transfóbica é quando você corrige ela e ela não aceita ser corrigida. Isso acontece muito. Tipo, eu corrigi e a pessoa falou, mas dá valor, porque eu não sei se sai de novo. Tipo. O meu problema, assim, eu trabalhava numa empresa bem grande de telemarketing aqui de Curitiba, que basicamente me negou o meu nome nos sistemas. Você sabe, você também trabalhou lá, eu acho, né? E eles me disseram que se eu queria ser chamado no masculino, eu não podia usar delineador. Que tem uma coisa... Falaram que se eu queria ser chamado no masculino, eu não devia usar vestido. Que eu não podia, sabe, tipo, eles falavam muitas coisas de mim pelas costas, na frente não tanto, porque podiam levar um belo processo, mas tudo chegava em mim. Então, tipo, como é que o Nick quer ser chamado no masculino se ele é desse jeito? E essas coisas acontecem no ao vivo e no a cores. Então, é complicado. Pra gente é tipo um absurdo completo, mas pra essas pessoas elas são certíssimas. E é isso, coisas que a gente precisa desmistificar na sociedade mesmo, pra, sabe, normalizar a existência das pessoas como elas são. Tirar esses rótulos, essas caixinhas de gênero que nos limitam. Eu ouvi tudo isso. E muito mais, demais. Porque, além de tudo, né, além de ser uma pessoa trans que no dia a dia gostava de fazer um delineado, porque, tipo, com todo respeito, meu delineado é mais bonito do que de muitas minas cis que falaram merda de mim. E elas tinham inveja. Exatamente. Mas, por exemplo, por eu fazer drag, tudo que eu já ouvi por ser drag queen... Tipo, mas não, sabe, se você quer ser homem, então por que... Eu sou homem, assim como todos os homens que fazem drag. Assim como todos os homens cis que fazem drag. E os homens cis que fazem drag, principalmente os gays cis e tudo mais, escutam muitas coisas assim também, que querem ser mulheres, sabe? Por exemplo, que não tem nada a ver com nada. Se quisesse ser mulher, seria uma mulher Exatamente. Não só faria drag. Primeiro que não é nem querer, porque já seriam. E é sobre. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Porque eu tô ainda... eu quero ir pro lado bom também da coisa. Porque, querendo ou não, tem tudo isso de péssimo. Mas tem o lado feliz de ser uma pessoa trans. A nossa comunidade é incrível. Eu gosto muito da nossa comunidade, como a gente se apoia. Mas a gente também tem pessoas da nossa própria comunidade que tem preconceito com a gente. Tem. Eu vejo, pelo menos, assim, que as pessoas trans são fechadas no seu próprio nicho, digamos assim. Por exemplo, homens trans com homens trans, mulheres trans e travestis ali, e não binários com não binários. E isso é uma coisa que me frustra um pouco, porque eu acho que a gente tem que ser uma comunidade mais unida, mas de todas as formas, os nossos nichos são muito acolhedores. A gente se ajuda, a gente se acolhe. E eu acho que é sobre isso, porque se não for a gente pela gente, quem vai ser? A gente tem toda essa sociedade contra a gente, já. A gente não precisa estar contra nós mesmos também.
Exatamente. Por isso que eu fico de cara, por exemplo, que tem sapatão que tem preconceito estampado na cara com homem trans. Tem as radfems, né, que é bem complicado de lidar. Porque, não sei o que, o sagrado feminino, e é difícil porque a gente não tá tentando tirar o sagrado feminino delas. Cada um é cada um, cara. Exatamente. De todas as formas, ser uma pessoa trans também é uma luta, é uma resistência, é um ato político, mas também é uma alegria enorme poder viver a nossa verdade. Porque por mais que não seja fácil, é a nossa verdade. E é tão bom ser quem a gente é. Nossa, eu sempre falo isso, é tão bom. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Eu tenho muito orgulho de ver pessoas sendo quem elas são. Todos os dias, sabe? Lutando contra o sistema, indo contra tudo que as pessoas tentam fazer contra a gente. E é tão bom, tipo, poder olhar no final do dia uns pros outros e ver que a gente continua. E que a gente tem ali grupos no WhatsApp pra ajudar a achar hormônio, páginas na internet, fazendo tem o grupo das piadas. Mães lá tem também. O grupo das mães pela diversidade. Tipo, é muito incrível ver o quanto isso cria relações, cria movimentos sociais também, cria amizades. Por exemplo, eu acho que eu nunca ia nem te conhecer se não fosse o Mr. Trans Curitiba. O Beti, que é o meu melhor amigo, a gente se aproximou de um jeito absurdo porque ele me ajudou muito na minha transição. Então, tipo, é incrível pra mim ver esse apoio mútuo que a gente tem um pelo outro, tipo, trans masculinos principalmente, que é o meu local de fala, né? Trans masculinos serem unidos, tipo, nossa, você precisa saber como fazer uma cirurgia, fulano ali passou por isso e sabe, vamos conversar todo mundo aqui. Celebrar quem a gente é também. Estar em lugares de celebrações, estar em lugares juntos, unidos, pra mim isso é imprescindível. Bem unido mesmo, né? A gente percebe isso por exemplo, quando teve a balada depois do Mister e a balada depois do Miss. Cara, foi uma galera, sabe? Tipo, o pessoal lá, tudo unido, tudo vamos. Quando precisa de alguma coisa, eles estão ali. Veio uma mulher de Foz do Iguaçu, uma mulher trans de Foz do Iguaçu pra ajudar o pessoal de Curitiba a retificar o nome com a Doritos, sabe? Então, tipo, cara, o pessoal faz as paradas mesmo, ajuda, tão ali pra qualquer coisa. Parece uma puta rave, assim. Todo mundo se ajuda. Seria muito legal se as coisas fossem mais fáceis, é claro. Mas também é incrível ver o quanto a gente tenta ajudar uns aos outros. Porque nem sempre a informação chega na gente. Então, se eu tenho informação, eu vou passar pra você, que vai passar pra outra pessoa que precisa, que vai passar pra, sabe? A gente cria uma rede, uma coisa muito bonita de se ver. Eu acho que isso, tipo, é uma coisa que ninguém tira da gente. Eu acho que isso daí vai ficar pra sempre, na Com verdade. certeza. Né? É o nosso movimento de sobrevivência. E isso cria... Porque os mais velhos vão ajudando os mais novos, daí os mais novos ficam velhos, daí ajudam os outros mais novos, e por aí vai. E por aí vai. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Tipo, essas relações que a gente cria graças a quem a gente pode ser, quem a gente é. Mas é graças também a outras pessoas que antes que já vieram, com certeza. Porque se não fossem as pessoas que fizeram tudo antes da gente, a gente não estaria aqui agora. O que eu vejo de gente falando mal, coisas etaristas, cara, se não fosse a galera mais velha, você não tava aqui hoje. Então é importante demais essas questões. É importante celebrar também. E eu acho que é isso, né? Falando todos os assuntos. Falamos até mais. Falamos até mais. Obrigado por ter vindo, por ter nosso piloto agora, né? Eu que agradeço. Espero que nos próximos a gente consiga dar uma melhorada até na estrutura, assim, pá. Mas hoje foi só um piloto para vocês terem uma noção de como que vai ser nosso podcast, nossas conversas, nossas informações, né? Passar informações para todo mundo. E eu acho que é isso. É isso, a gente tem muito ainda pra agregar. Nossa, vamos fazer muita coisa diferente ainda. Com certeza, a gente vai trazer muitas pessoas, né? Vai trazer muitas histórias. Tem as Miss, as candidatas do Miss Trans. Vai ter os candidatos do Mr. Trans. Vai ter pastor. Ixi, um monte de gente tá vai ter tudo, de tudo mais um pouco. E sempre com muita informação. E também com muita alegria de ser quem a gente é e de poder estar compartilhando isso. E passando informação para menos pessoas terem ignorância de não saber e ter esse preconceito por não saber o que é. Com certeza. Vamos. Ai, Deus! Ai, Deus!